Bob Esponja é um dos desenhos mais amados do mundo, sem sombra de dúvidas. E com a popularidade logo vem as fanfics e, por consequência, as creepypastas, que são histórias de terror que acabam se tornando lendas da internet, dependendo da popularidade delas. Por mais que essa não seja uma creepypasta tradicional no sentido de criar lendas que as pessoas acreditam ter sido feitas oficialmente pela Nickelodeon, essa história é muito boa. Horror na Fenda do Biquíni é uma série de tirinhas curtas de terror, em que o Patrick Estrela repentinamente se tornou mal, e virou um tipo de monstro cósmico com as habilidades de uma estrela marinha real. Durante a história, nos vemos o Patrick abrir seu corpo em vários pedaços para se alimentar dos outros personagens, e o cara é totalmente OP, porque ele se regenera se for ferido. Se ele é cortado no meio, como nessa cena que a Sandy divide ele em dois, ele se multiplica graças à regeneração. E graças a isso, logo tem um exército de Patricks dizimando a Fenda do Biquíni em busca de vingança. Vingança contra o quê, você se pergunta? Contra o seu sirigueijo, que descobriu essa habilidade secreta das estrelas do mar de se regenerar. E certa noite invadiu a casa do Patrick, cortou um braço dele, levou de volta para o Siri cascudo e aprisionou o segundo Patrick, que se regenerou do braço cortado. E esse é o ingrediente secreto do hambúrguer de Siri. Carne de Patrick que ele fica removendo infinitamente daquele Patrick aprisionado. É uma tirinha muito louca que tem vários plot twists legais e que vale a pena ser lida na íntegra, pois o autor consegue até colocar os memes mais famosos de Bob Esponja na tirinha, como essa cara do Patrick psicopata antes dele saltar da cara do Homem-Sereia. Então prepare suas fraldas, porque o episódio de hoje vai fazer você enchê-las, pois vamos conhecer as creepypastas mais assustadoras e perturbadas de Bob Esponja, aqui no canal Planeta Teen. Névoa Vermelha é com certeza a creepypasta mais famosa que existe de Bob Esponja. Essa é aquela creepypasta que narra os eventos do, como eu posso dizer sem o YouTube obliterar o vídeo, os eventos do auto-churrascamento do Lula Molusco. É uma suposta gravação real de um episódio descartado de Bob Esponja que um cara chamado Andrew Skinner queria que fosse transmitido como o primeiro episódio da 4ª temporada do desenho. O episódio começa com o Lula Molusco tentando tocar seu clarinete, enquanto o Patrick e o Bob Esponja brincam do lado de fora. Depois de tocar umas notas fora de tom, os dois começam a rir, e ele grita com eles dizendo que precisa se concentrar para praticar para uma performance. Eles ficam quietos, mas claramente sem respeitar o moluscão. E depois de alguns segundos de treino de novo, um vendedor ambulante bate na porta dele e o cara é super estranho, tipo, tem esses olhos vermelhos e diz pro Lula Molusco: "A névoa vermelha está vindo". E é a partir daqui que o bagulho começa a ficar mais bizarro, porque rola a apresentação que o Lula Molusco queria treinar, ele flopa da pior forma possível. E o que acontece em seguida é uma série de cenas extremamente longas do Lula Molusco chorando, com um áudio de choro angustiante e uma imagem que fica cada vez mais bugada. Diz a lenda que quando a tela tem esses glitches, é porque tem um frame que dá pra ver fotos de crianças que foram... Bom, você sabe. E que provavelmente o cara que fez esse episódio foi o responsável. Essa imagem do Lula Molusco chorando de olhos vermelhos é uma das coisas mais populares envolvendo o desenho, mesmo não sendo canônico. E numa temporada mais recente, no episódio Bob Esponja na Terra Aleatória, eles até fizeram uma referência à creepypasta nessa cena que vemos várias versões diferentes do Lula Molusco. Olha só como pisca essa cara dele com os olhos vermelhos. Mas isso logo foi censurado e substituído por outra coisa, como você pode ver as duas versões lado a lado. O mais massa disso é que a creepypasta deu a volta completa, pois ela começou como uma lenda da internet sobre um episódio descartado que foi censurado. Depois apareceu uma forte referência real e oficial no desenho, que foi realmente censurada e substituída. Tá gostando do vídeo até aqui? Então digita aí nos comentários a hashtag Bobpasta pra gente saber. Essa é mais um meme que virou uma creepypasta feita na zoeira. A ideia aqui é de uma gravação perdida de Bob Esponja, que é como se fosse uma gravação de um experimento científico que mostra que já é o dia 93. Nisso, o Bob Esponja aparece falando: "Eu não posso te deixar escapar, Lula Molusco. Eu vou adicionar mais um núcleo do demônio ao seu confinamento até você se acalmar". E aí mostra o Lula Molusco todo deformado, transformado num monstro por conta da radiação de outros núcleos do demônio que estão ali com ele. Mas o que diabos é um núcleo do demônio?
Isso é referência a 2 experimentos científicos reais que resultaram na convocação para ir jogar no Vasco dos cientistas Harry Daghlian e Louis Lotin, em 1945 e 46. O núcleo do demônio é essa esfera que você vê na tela, que era uma esfera de plutônio criada para estudarem o que aconteceria caso ela alcançasse massa crítica, que é quando o item emana uma quantidade absurdamente alta de radiação. A esfera de plutônio ganhou esse nome depois de ter sido fatal para aqueles 2 cientistas, e pouco tempo depois ela foi usada para testes de detonação de bombas nucleares, onde gerou uma explosão de 23 quilotons de potência. Essa é outra creepypasta do estilo episódio perdido, igual a névoa vermelha. Só que essa, ao invés de uma gravação disponível inteira no YouTube, só existe a creepypasta em formato texto, falando sobre uma possível versão original que apenas o autor da história conseguiu assistir. Acontece no episódio Uma Refeição Grosseira da 3ª temporada. Nesse episódio, o Plankton finalmente conseguiu capturar o seu sirigueijo e o Bob Esponja, e finalmente ia conseguir a receita do hambúrguer de siri do Bob Esponja, que ia contar tudo pra ele. Mas logo no momento crucial, a Pérola aparece e assusta o Plankton de um jeito tão forte que ele ignora seu maior objetivo e sai vazado dali, e isso dá uma ideia ao seu sirigueijo, que não sabia que ele tinha medo de baleias. Ele se veste de Pérola e fica seguindo o Plankton pela cidade, aterrorizando ele, e ele tem esse medo todo porque seus ancestrais foram todos comidos por baleias. Só que na versão que o cara fala que viu, o nome do episódio era Plankton Foi Servido. E depois de ser aterrorizado daquela forma, ele decide que não vale mais a pena continuar vivendo, e tenta se auto-churrascar permitindo que um ônibus atropele ele. E o episódio vai para um lado totalmente metafísico, mostrando o Plankton no limbo, com seus ancestrais embaixo dele, olhando para cima onde ele estava, dizendo para ele pular, e uma luz em cima do Plankton atraindo ele também, como se fosse uma representação de paraíso e inferno. Só que o Plankton decide pular, e quando ele tá caindo no abismo, a tela escurece e aparece o título do episódio. E aí acaba assim. Só sei que essas creepypastas são uma melhor que a outra. Então aproveita para seguir o canal e ativar o sininho se você gosta de vídeo assim. Essa creepypasta de episódio perdido é provavelmente a coisa mais fora da caixinha, doente e exagerada que eu já li. Mais uma vez se trata de uma versão perdida de um episódio real, que é aquele título ali, sobre a demissão do Bob. Acho que todo mundo se lembra desse episódio. Ele foi demitido e começa a ficar totalmente triste. Ele fica se rastejando deprimido, com uma barba por fazer e uma expressão horrível no rosto, enquanto seus amigos tentam ajudar e animar o coitado. E é engraçado porque até parece que ele tá bêbado, mas é só uma referência que apenas os adultos pegam. Mas na versão da creepypasta, ele está realmente bêbado, e mostra ele enchendo a cara e até assistindo filmes adultos sem se preocupar se as pessoas sabem disso ou não. Mas se parasse por aí seria ok, pois é aqui onde o exagero de detalhes começa, porque o criador dessa história fala que o Bob Esponja fica violento, que ele soca o Patrick na barriga, que ele churrasca o seu sirigueijo de uma maneira brutal e super gráfica, e depois ele pega o Lula Molusco e mete a cara dele no grill do hambúrguer. Parece que o desenho virou um episódio de Happy Tree Friends, de tão violento. Sério, aparecem até lobisomens nessa parada. E tem muito mais coisa, parece que essa creepypasta não acaba de tão longa, e vai ficando cada vez mais absurda. Qual a sua creepypasta favorita? Conta pra gente nos comentários, que queremos saber.